Bom dia, amigo. Estamos nós juntos mais uma vez e hoje já na expectativa aí do final de semana, sexta-feira, e como sempre faço, quero convidá-lo para estarmos juntos no próximo domingo. Lembrando, nossa Escola Bíblica Dominical começa às 9 horas da manhã, o culto começa às 10 horas e 5 minutos, que é transmitido ao vivo pelo rádio e pela internet no site da igreja. Também o culto à noite às 19 horas. Você é nosso convidado, gostaria muito de encontrá-lo, de abraçá-lo no próximo domingo. Se isso não for possível por alguma razão, você pode ir a uma outra igreja próxima à sua casa, uma outra igreja evangélica, uma outra igreja batista, mas não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus neste final de semana. Quero também, neste momento, fazer uma referência especial. Amanhã haverá um culto especial em nossa igreja, em celebração dos 80 anos de vida do pastor José Almeida Guimarães. O pastor Guimarães é pastor emérito de nossa igreja, ele pastoreou por 26 anos a Igreja Batista da Capunga, é atualmente pastor emérito da igreja, também presidente emérito da Convenção Batista de Pernambuco e da Convenção Batista Brasileira, e vai ser uma alegria celebrar juntos nossa gratidão a Deus pelos 80 anos de vida do pastor Guimarães. Amanhã, portanto, você também é nosso convidado, caso deseje estar conosco, a igreja estará reunida a partir das 19h30 para este culto especial de gratidão a Deus. Quero agora me dirigir aos aniversariantes deste final de semana, desejando a bênção do Senhor sobre sua vida, seja você aniversariante de hoje, sexta-feira, de amanhã, sábado ou do próximo domingo. Receba, portanto, nosso abraço e com esse abraço, o desejo de muitas felicidades sobre a sua vida. A todos o convite, nesse instante, para meditarmos na palavra de Deus. Vamos voltar à primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Conforme mencionamos, esse capítulo 5 da primeira carta de Pedro traz uma série de recomendações em sequência. Ontem mesmo refletimos sobre o versículo anterior a este, que fala sobre a importância da humildade diante de Deus. E aí, num complemento a esta atitude de humildade e submissão, Pedro lembra que nós podemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Convém lembrar aqui a importância desse tema, a importância desse assunto. Lia de um escritor que comentava que talvez pudéssemos nos referir aos dias modernos como tempos em que o elemento que mais se verifica na postura e na atitude humana é justamente a ansiedade. As pessoas estão cada dia mais ansiosas, cada dia mais angustiadas, cada dia mais preocupadas em relação ao presente e em relação ao futuro, sem falar das angústias decorrentes dos pesos do passado. Mas a verdade é que a nossa sociedade sofre sim de ansiedade. Não é sem razão que os consultórios de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão cada vez mais cheios e fenômenos, inclusive como a depressão, se verificam em larga escala em nossa sociedade. Há sim uma dificuldade muito grande do ser humano de lidar com as angústias e ansiedades mais íntimas do seu coração. Estamos permanentemente inseguros quanto ao dia de amanhã, quanto às coisas que poderão acontecer. Talvez estejamos obrigados a admitir que muitas vezes sofremos tremendamente por problemas que sequer vêm a acontecer, porque sofremos por antecipação, sofremos pelo receio, pelo medo de que algo aconteça ou de que algo desejado não venha a acontecer, não venha a se concretizar. Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre isso, sobre a ansiedade. Ali a recomendação de Cristo é muito clara: não andeis ansiosos. E Jesus usa um argumento muito interessante. A ansiedade não muda os fatos. Ele diz: qual de vós que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ou, poderíamos dizer, pode acrescentar um dia à sua vida. Não, a preocupação não acrescenta dias à nossa vida. Pelo contrário, pode nos roubar tempo de nossa vida ao comprometer a nossa saúde. Não é a ansiedade, a preocupação que traz solução. Ao dizer que não devemos andar ansiosos, Jesus jamais quis dizer que deveríamos ser irresponsáveis ou descuidados em relação ao futuro. Não foi isso que ele disse. Pelo contrário, é ele quem nos ensina sobre a importância do planejamento. Planejar é necessário, é importante. A ansiedade é que muitas vezes é absolutamente inútil.
O medo e a angústia com relação àquilo que pode acontecer ou pode não acontecer, isso muitas vezes é inútil e nocivo, pernicioso. Jesus então nos diz o seguinte: basta a cada dia o seu próprio mal. Eu posso viver o presente sem sofrer as angústias do amanhã, as angústias do futuro. Eu posso viver o presente confiado em Deus, seguro em Deus, com uma atitude responsável em relação ao futuro, mas jamais com a atitude de alguém que sofre por antecipação aquilo que pode ou não acontecer. Pedro traz então uma explicação ainda mais prática ao dizer que nós podemos lançar sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Pedro nos lembra o cuidado de Deus para conosco, o cuidado muitas vezes mencionado no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Quantas vezes vamos aos Salmos justamente porque ali encontramos declarações claras do cuidado de Deus para conosco, do amor de Deus para conosco, do modo como Deus se preocupa conosco, se interessa por nós, aquele que, de acordo com o salmista no Salmo 91, nem dorme, nem cochila, ele nos protege, nos ampara, nos guarda. Se nós cremos num Deus que cuida de nós, Pedro diz que nós podemos lançar sobre ele as nossas preocupações, dividir com ele o fardo de nossas angústias, jogar para suas mãos aquilo que tem pesado sobre nossos ombros e viver o presente sem a angústia, sem o desespero e sem a ansiedade que vem em decorrência desse medo insano e irracional em relação ao futuro. A proposta das Escrituras é justamente esta. Se você conhece a Deus, se você tem percebido o quanto Deus o ama e o quanto Deus se preocupa com a sua vida, você pode descansar em Deus. Para usar as palavras do salmista no Salmo 37, você pode entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Ou, à luz da experiência do salmista, lá no Salmo 4, você pode se deitar e dormir, porque Deus o faz descansar em segurança. A proposta que tenho para você, portanto, nesta manhã de sexta-feira, é que você aprenda a confiar em Deus e que confie a ponto de colocar nas mãos do Senhor todas as suas angústias, todas as suas ansiedades, transferindo ao Senhor o fardo que pesa sobre seus ombros e experimentando a paz de descansar em Deus, descansar confiadamente nos braços do Senhor, porque, conforme nos lembra Pedro tão claramente, Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Recebe, Pai, nossas angústias, nossas ansiedades e nossas preocupações. Cuida de nós. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.